Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos. E isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação: você trabalha por 3 anos em um determinado local e após a rescisão contratual, você toma conhecimento por meio de outros colegas que também trabalharam com você que o seu antigo patrão tinha acesso, ele devassava, ele interpelava algumas correspondências que eram enviadas por você via e-mail. Você se surpreende e pergunta por que ele fazia isso? E a resposta é de que ele desconfiava que você estava furtando dinheiro daquele local de trabalho. Então, por isso, ele sempre ia ver o que você recebia via e-mail, para ver se a suspeita dele se confirmava. Aliás, isso tem a ver com o outro programa Quanto é? Quanto é? O Quanto é? Quanto é da semana passada, no qual eu falei a respeito da acusação de furto em relação a uma empregada doméstica e, consequentemente, sobre o crime de calúnia. Assista se você não assistiu. O ex-funcionário fica surpreso e ele, logicamente, busca o Poder Judiciário procurando obter uma indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Quanto é? Porque eu quero saber de você qual foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Opção A, R$2.000. Opção B, R$10.000. Opção C, R$3.000. Opção D, R$8.000. Você já sabe como funciona, eu vou dar um tempo para você pensar e eu vou falar um pouco a respeito desse caso que tem uma vertente no âmbito trabalhista, afinal de contas estávamos tratando a respeito de uma relação de trabalho, e pode ter também consequências na esfera criminal, uma vez que o artigo 151 da Lei 2848 do Código Penal trata a respeito do crime de violação de correspondência. Antigamente essa violação poderia acontecer em cartas, por exemplo. Hoje ninguém manda cartas, então é mais comum que aconteça por meio de e-mails e outros meios tecnológicos hoje à disposição. O que prevê o artigo 151 da Lei Penal? Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. E no caso em concreto, o ex-funcionário disse que o fato de ter a intimidade observada por uma outra pessoa causou a ele danos na esfera moral. O fato de outros funcionários, ex-colegas de trabalho, saberem a respeito da situação também foi algo muito constrangedor. E aí ele, lógico, procurou o Poder Judiciário. Por consequência, em resposta, o ex-empregador disse que nunca fez algo nesse sentido, nunca violou qualquer tipo de correspondência, mas a prova testemunhal, especialmente a dos ex-colegas de trabalho, foi fator preponderante para que o julgador entendesse devida a indenização. Vamos dar uma olhadinha no que comentou aqui no voto o desembargador. O desembargador falou o seguinte, deixa eu procurar aqui o momento adequado. Vamos subir aqui um pouquinho. Aí o desembargador disse o seguinte no voto: alega o autor, que trabalhou nas empresas do réu por mais de 3 anos. Ocorre que, por meio de ex-colegas de trabalho, teve conhecimento de que o réu teria violado e retido diversas vezes as correspondências, que eram os tratos bancários no caso, e não foi só uma vez, foram diversas vezes, que lhe eram destinadas, sob o argumento de que o autor estaria furtando o dinheiro da pousada, uma das empresas do réu, na qual o autor trabalhou. Afirma que o réu o acusou de furto sem nada provar, atitude que lhe causou angústia e sofrimento, inclusive por deixá-lo mal visto perante seus ex-colegas de labor, gerando-lhe dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Então, ele ajuizou a ação pretendendo obter uma indenização no valor de R$30.000. Esse é o valor da causa. E você vai ver por que eu sempre digo aos meus clientes:
não se apega ao valor da causa, porque o valor da causa muitas vezes pode gerar expectativas que não vão se concretizar na prática. Bom, o réu, aquele que tinha acesso a correspondências que não eram para ele, informou que os fatos narrados não são verdadeiros, eis que em momento algum reteve ou violou correspondência do autor, não tomando outrossim conhecimento de seu conteúdo. Instadas a especificar as provas, as partes requereram depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. E a prova testemunhal, como eu falei, foi muito importante. E aqui o juiz disse o seguinte, e eu já vou parar por aqui porque esse aqui é o ponto crucial. O só fato da violação de correspondência caracteriza o dano a ser indenizável. E o valor da condenação foi, fala aí minha voz, R$2.000. Exatamente, R$2.000, incríveis, R$2.000. Lembrando que o valor da causa era de R$30.000. Por isso você sempre tem que levar em consideração a forma como vai entender o julgador, o fato em concreto, as partes que estão em cada lado, enfim, uma longa discussão. Por isso você deve sempre conversar com um advogado que seja sincero com você e não prometa algo que não pode cumprir, não prometa um terreno no céu para que você não venha se frustrar ao final do processo. Eu quero agradecer a você que ficou comigo em mais um programa Quanto é? Não viole correspondência do amigo. Vai que você encontra alguma coisa ali, vai que você se apaixona. Lá ele. Muito obrigado, eu vejo você no próximo programa Quanto é? Eu sou Ian Santos, conte sempre comigo.